Disse comigo: vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse: é loucura, e da alegria de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos anos da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então passei a considerar a sabedoria, e a loucura, e a estultícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo: como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria. Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois, tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre. Pois, passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei porque
o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Então, pessoal, nós podemos ver que tudo se resume ao fato de ser vaidade e correr atrás do vento. Então, às vezes, as coisas que nós fazemos são sempre assim. Essa é a verdade comum a você e a mim hoje. Porque a gente, ou melhor, a humanidade de forma geral, ela sempre vive correndo atrás do vento, procurando alguma coisa que não vai lhe trazer proveito algum. Porque correr atrás do vento é gastar sua vida, seu tempo, seu talento, digamos assim, em algo que você nunca vai alcançar. Porque ninguém pode alcançar o vento, mesmo que esteja correndo atrás dele com toda a velocidade possível. Isso é inútil. Você não vai conseguir alcançar o vento em tempo algum. Então, as pessoas pensam que ter tudo é algo que vai alegrar o seu coração. Mas tudo é vaidade, correr atrás do vento. E não tem proveito algum para ninguém. Essa é a razão pela qual deveríamos pensar alguma coisa. Porque se tudo que nós fazemos é correr atrás do vento ou é vaidade, então, de certa forma, tudo é inútil. Então, é preciso parar de pensar sobre essa questão que Salomão fala aqui a respeito disso, claramente, com o objetivo de fazer com que possamos nos conscientizar disso. Porque quando alguém não entende que tudo é vaidade, correr atrás do vento, essa pessoa está vivendo numa fantasia, em algo que não vai trazer proveito algum. Então, é preciso parar de pensar a respeito disso, hoje em dia. Porque hoje, muitas pessoas estão correndo atrás do vento e não estão tendo proveito algum por causa disso. Porque Salomão experimentou tudo isso, como ele mesmo diz aqui. E no final de tudo, ele reconheceu que tudo isso era vaidade, correr atrás do vento. Se ele entendeu isso, hoje a humanidade tem que entender isso também, da mesma forma. Porque Salomão era um homem comum, igual a você e a mim hoje. E se ele entendeu isso, esse entendimento tem que estar em nossas vidas também. Para que possamos estar conscientizados disso. E não ficarmos por aí correndo atrás do vento, onde tudo é vaidade. Então, é preciso parar de pensar a respeito disso. E essa mensagem aqui é algo que devemos ler, observar e tirar delas os bons proveitos para a nossa vida. Para que não possamos errar em tempo algum, e sim acertar, entendendo que tudo é vaidade, correr atrás do vento. Então, que essa mensagem possa abrir os olhos de muitas pessoas, fazê-las entenderem a realidade como ela é. É simples demais a realidade.
não é complicada. O complicado é correr atrás do vento e viver nessa vaidade que infelizmente toma conta de muitas pessoas hoje. Então essa é a mensagem de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.